Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Política com Mulheres e hoje nós vamos falar com duas mulheres de muita luta, de muita batalha e de muita experiência na vida administrativa, na vida política. Lídice da Mata, que já está aqui conosco, e a Luiziane Lins, que já está chegando. Eu, inclusive, atrasei para abrir aqui o nosso bate-papo hoje, porque nós estávamos, Lídice, na Comissão de Constituição e Justiça, brigando pela Previdência. Ainda está lá, tem requerimentos sendo vistos, o relatório para ser votado, e nós queremos impedir. Então, vai terminar aqui e vai votar. E até a deputada Luiziane chegar, eu pedi aqui para o doutor Alberto, que trabalha conosco aqui na assessoria, para nos falar um pouquinho sobre o julgamento do presidente Lula, porque além da votação da na CCJ da reforma da Previdência, hoje nós tivemos o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Então eu gostaria que o doutor Alberto pudesse falar um pouquinho o que significou, o que é o resultado desse julgamento e o que significa isso para a vida de Lula. Então, na verdade, o julgamento da quinta turma do STJ de hoje, o julgamento do recurso especial que questiona a pena do juiz Moro e o acréscimo feito pelo TRF, o que o tribunal fez, na verdade? O tribunal afastou todas as nulidades que a defesa estava arguindo, sob o pressuposto de que a súmula 7 do STJ não permitia a reapreciação das provas, mas, de certa forma, ele acabou revalorando todas as provas para manter no mérito a condenação pelo crime de corrupção e de lavagem de dinheiro. Evidentemente que teve uma redução substancial da pena fixada pelo TRF para 8 anos e 10 meses, mas mesmo assim o tribunal se furtou a analisar no mérito aquilo que era fundamental para o presidente Lula, que era a arguição de inocência. Então, ao reduzir a pena, ele só fez uma revaloração do quanto foi aplicado pelo TRF, mas no mérito se furtou em analisar aquilo que era substancial para o presidente, mantendo a condenação, não obstante a redução da pena. Né? Na realidade, gente, o que aconteceu foi que mantiveram a condenação de Lula, reduziram a pena, como disse o doutor Alberto, mas mantiveram um processo de injustiça contra o presidente. O presidente Lula é inocente. Como não analisaram o mérito, ficaram nas tecnicidades, quer dizer, o presidente foi prejudicado mais uma vez. E cá para nós, gente, quem acompanhou a sessão, eu acompanhei um pouco mesmo da internet, e quem acompanhou as sentenças, foi combinado, tá tudo igualzinho ali. 8 anos, 10 meses, 20 dias, todos deram a mesma sentença. Quer dizer, ninguém quis fazer diferente, ninguém se expôs, é um órgão colegiado, mas um órgão colegiado combinado. Muito ruim isso. E acho que o presidente, de novo, se torna vítima de um processo que é um processo que está já no país de perseguição política. Lula está preso não pelo que estão acusando ele de estar, do crime cometido, porque tem até crime que está mal tipificado, como é a questão da lavagem de dinheiro, que eles não conseguem dar sustentação, mas está lá. E continua preso pelo que ele representa na política. Então a gente lamenta muito que isso tenha acontecido, que essa situação continue, mas nós vamos continuar na luta pela liberdade de Lula. Pelo menos uma coisa ficou demonstrado nesse julgamento, foram as barbaridades cometidas por Moro e pelo TRF4. Infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça não conseguiu fazer a justiça que todos esperávamos para o presidente Lula. Mas a gente segue com Lula, na luta de Lula livre. Ok? Obrigada, viu, doutor Alberto, por estar aqui com a gente. Boa noite a vocês. Boa noite. Bom, nós vamos começar aqui, vou falar um pouquinho da Lídice, até a Luiziane chegar, e começar com o nosso programa aqui hoje de conversar sobre economia popular e o que está acontecendo no país, e com a experiência, obviamente, da Lídice, que foi prefeita, né, de Salvador, uma grande cidade do Brasil, portanto, uma responsabilidade muito grande e um conhecimento grande que você tem em gestão. Mas Lídice é economista, foi vereadora, primeira e única mulher que foi prefeita de Salvador e ex-senadora. Aliás, tive o prazer de ser senadora junto com a Lídice. Fomos colegas. E Lídice está em sua terceira passagem pela Câmara dos Deputados. Chegou à prefeitura em 92 com o apoio de uma ampla coligação partidária e sua administração foi marcada por realizações voltadas para o social.
apesar do grande cerco que você teve na área de comunicação e econômica, né, que você enfrentou lá, comandada pelo grupo político que governava a Bahia. Velho ACM, hein? Não foi fácil, né, Alice? Então, e a ideia hoje era a gente falar um pouquinho sobre a situação que está o Brasil e o que significa quando a gente trabalha com a economia popular, com projetos sociais, para a economia como um todo. Você teve muita experiência como prefeito em projetos assim, mas, sobretudo, teve experiência como deputado e como senador em acompanhar as questões da economia do país. E hoje a gente está passando por uma situação muito crítica, não é? Muito crítica. Olá, tudo bem? Não tem problema, chegou a Luziane, gente. A terceira. Chegou a nossa companheira. Tudo bem, Luziane? Tudo. Estava começando a falar aqui com a Lídia, eu tinha apresentado ela e começando a falar sobre a questão da economia hoje no país, a situação que nós estamos vivendo, a experiência dela como prefeita, você também foi prefeita, e o que significa a economia popular para o crescimento do PIB, para a recuperação da economia como um todo no país. Né? Tá. Então, se a Lídia puder falar um pouquinho, depois a gente já passa para você. Só tem uma coisa que eu vou fazer referência. Quando eu estava no ano passado na vice-presidência da Comissão da Mulher, a presidente era a Ana Perugini, nossa deputada. E ela fez um projeto de lei que eu assumi a autoria para tirar, puxar, que é exatamente, eu não gosto do nome, particularmente, mas também é o que menos importa, que é o PIB da vassoura, na verdade, a chamada economia do cuidado. Ah, sim. É de como é que existe aí o projeto é para você colocar como contabilizar as horas dentro do PIB do país, as horas das mulheres no cuidado com filho, com idoso, dona de casa. Isso. Não só dona de casa, o tempo que nós perdemos. Que nós trabalhamos também. Tempo não remunerado. Né? Que há hoje um cálculo. Então tem um projeto de lei, que aí eu peguei a autoria para não deixar parar, e foi feita essa cartilhazinha, que é exatamente como medir o trabalho não remunerado, que é chamado economia do cuidado. Né? Tem a ver, que é a economia do cuidado. Muito bom. E é um dos pontos da discussão da reforma. Né? Porque quando nós estamos discutindo essa história da reforma da Previdência, é uma das questões que demonstram mais esse conteúdo perverso dessa reforma é justamente a reforma no que diz respeito às mulheres. Porque as mulheres gastam em torno de 17 horas por semana com os cuidados dentro de casa, com os trabalhos domésticos. Né? E os homens gastam menos da metade disto com esse trabalho. E quando chega na hora da aposentadoria, nós não conseguimos nos aposentar por tempo de serviço, só nos aposentamos por idade, porque o trabalho é mais difícil para a mulher, nós estamos na base da pirâmide do ponto de vista salarial e, além disso, nós temos uma jornada de trabalho, uma tripla jornada de trabalho, dupla jornada de trabalho, tripla, que faz com que nós também tenhamos um desgaste físico maior. Sim. E por isso é que nós lutamos na Constituinte e conseguimos que tivéssemos tempos diferentes para a aposentadoria, idades diferentes. E agora, quando se aumenta o tempo de contribuição e aumenta a idade da mulher, nós pagamos duas vezes, né? Porque pagamos de duas formas. Então, acho que essa coisa da economia popular e a política de cuidados, a economia de cuidados, é uma coisa muito interessante. Eu acho que nós temos, dentro dessa discussão que estamos no Brasil hoje, mudar, Gleise, mudar a ótica da discussão. Né? Porque é colocado que o Brasil vive uma dificuldade econômica, que há um peso fiscal enorme, que nós precisamos, portanto, da reforma da Previdência fazer isso, mas se apresenta saídas para a recuperação de receita que não são levadas em conta, como foi o projeto apresentado pela nossa bancada, mas que também já tinha sido apresentado por Lindbergh no Senado, que é o de taxação dos lucros e dividendos, né, que poderia fazer com que bilhões de reais entrassem na economia brasileira. Nós temos também a discussão, né, de que nós pudéssemos discutir, já que houve uma reforma trabalhista para facilitar o emprego, se discutiu tanto a forma de facilitar o emprego, porque não se discute a diminuição da jornada de trabalho como uma forma
de incremento de novas turmas no emprego, né, na economia brasileira. Não. Todas as formas de discussão têm um vetor de beneficiar fiscal. O mercado. Você foi prefeito em qual período? 94 a 97. Né? 94 a 97. Iniciamos 93 a 97. Um período duro. Eu quero passar para a Luziane, mas vou te apresentar aqui, porque eu já apresentei a Lídice. Quer dizer, a Luziane é a única mulher eleita para a Câmara Federal do Ceará, é titular da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Econômico do PT e foi prefeita também de Fortaleza de 2005 a 2012. É jornalista, professora da Universidade Federal do Ceará, que é a mesma faculdade em que começou sua militância quando estudante, e afiliada ao PT desde 89. Já foi secretária estadual da Juventude, de Mulheres e presidente do PT de Fortaleza e do Diretório Estadual. Muito bem, é um grande currículo. Eu também sou presidente do partido. A Lídice também é presidente do Nós PSB, temos essa característica aqui, que é também como mulheres, muito singular, porque Gleisi é presidente, nacional do PT, um dos maiores partidos do país. Eu sou presidente do PSB na Bahia, você é presidente do PSB do Ceará. E esta é uma posição rara, ou do PT do Ceará. Não, já fui. Agora fui 2 vezes vereadora, fui deputada estadual, fui prefeita. Porque essa condição de presidente de partido, que é homem ou mulher, uma posição muito ingrata, sim, mas para as mulheres especialmente. Nós temos muita dificuldade de alcançar esses postos de liderança política, como os partidos políticos se organizam no Brasil. Mas vamos lá, Luziane, vamos falar um pouquinho da questão da economia popular como base de economia para o crescimento do PIB, porque, como disse a Lídice, isso nunca é considerado nas contas nacionais, não é considerado nas discussões. Sempre a visão da economia fiscalista é cortar a despesa e melhorar para o mercado. Se o mercado estiver bem, a economia está bem. Quando a gente sabe que não é verdade. A economia só está bem quando o povo está bem e economicamente incluído. Com certeza. Primeiro, agradecer aqui o convite da nossa presidente, da Gleisi. Estar aqui com você também é um prazer. Muita admiração também por sua luta lá no Nordeste também, como eu, nordestina. E, assim, quando você me chamou para a gente conversar sobre isso, né, de imediato eu tentei fazer um aparato do que a gente, para falar do PIB, do que a gente precisaria. Então, assim, por exemplo, a gente precisa entender o contexto mundial da economia que está cada vez mais fluida, digamos assim, a financiarização do capital. Então, a gente vai ter que falar que nós estamos vivendo num processo das transformações recentes do capitalismo. Nós estamos num processo de centralização de capitais, de um avanço tecnológico que nunca nós tivemos na velocidade que nós temos na história. Consequentemente, um aumento do desemprego, porque as máquinas não estão vindo para livrar homens e mulheres da sobrecarga de trabalho e nos dá, como você mesmo estava colocando, a diminuição do tempo de trabalho, da jornada de trabalho. Muito pelo contrário, está servindo para desempregar, está servindo para escravizar mais do que libertar. Nós temos aqui a desregulamentação do trabalho, o que nós passamos no ano passado, com a questão da reforma trabalhista, que foi uma excrescência do ponto de vista de todas as conquistas que nós vimos tendo, principalmente nos governos do PT, nos governos da esquerda no Brasil. Temos agora uma coisa muito, muito concreta, que é a história da Previdência, ou seja, o fim da proteção social, que isso aí é uma coisa que vem acontecendo de forma sistemática, em especial aqui no Brasil. Isso aumenta a desigualdade e também o endividamento das famílias. Então, é nesse contexto que eu acredito que a gente deve analisar a questão da economia popular, levando em conta que 8 bilionários do mundo detêm a renda de 3,6 bilhões de pessoas. Aqui no Brasil, nós temos 6 cidadãos que detêm o que 100 milhões de brasileiros têm. Então, é nesse contexto que se encontra aqui o que a gente pode falar dessa história da economia popular, e em especial, porque quando tem uma crise econômica, as mulheres são sempre as mais afetadas. E eu ouvi uma coisa, há muito tempo atrás, na época da militância do movimento estudantil, que dizia o seguinte, que o capitalismo era um vírus oportunista, que ele ia se adequando, ouvi isso numa palestra, eu nunca me esqueci, ele ia se adequando às diversas situações. Então, por exemplo, quando foi necessário, depois da Segunda Guerra, e depois de algumas guerras, como foi o caso de Ruanda, que era necessário que os homens 800 mil foram assassinados em Ruanda, né? Em sua maioria mataram os homens. A população ficou da noite para o dia com 60% de mulheres
80% de mulheres, aliás, porque os homens foram mortos. Então, quando era necessário que as mulheres fossem para o mercado de trabalho, existia todo um incentivo para as mulheres ir para o mercado de trabalho. Quando, ao contrário, quando já havia o excedente, alguma coisa assim, o que eles faziam as mulheres não querer mais ir para o mercado de trabalho. Começava a dizer que não devia sair de casa para trabalhar. Portanto, o capitalismo vai se adequando e vai usando, né, a força de trabalho feminina ao bel prazer dele. Então, acho que nesse contexto entra agora esse momento que nós estamos vivendo aqui na história do país, com esse processo de retrocesso, com centralização do capital, e aí a gente chega e discute o PIB, nesse processo da economia popular. Então, eu acho que o mais interessante é a gente entender que esse produto interno bruto, que seria uma espécie de soma anual de bens e serviços produzidos pelo país, ele tem um dedo fundamental, Gleisi, da participação efetiva das mulheres. Porque talvez a gente, nesses últimos anos, muitas mulheres entraram no trabalho formal. O que na década de 50 era uma coisa não se imaginava. Impensável. Não se imaginava que a gente estava vivendo esse momento. Por outro lado, nós ainda temos muitas dificuldades no que diz respeito à história, que aí o projeto da deputada Ana Perugini trouxe, que a gente assumiu a autoria para a gente tocar isso aí, é a economia do cuidado. Quanto tempo mesmo você, a nossa presidente, eu, mesmo tendo uma tripla jornada de trabalho natural já na esfera pública, nós temos que dedicar aos cuidados da casa e muitas vezes dos filhos. Porque, infelizmente, mesmo nas sociedades mais, digamos assim, mais evoluídas, ainda cabe à mulher a tarefa do cuidado. E esse cuidado não é contabilizado. Então, o projeto, ele tenta, e aí saiu essa, eu vou aproveitar aqui e mostrar direitinho aqui, não sabia que a gente estava ao vivo naquela hora, que, na verdade, esse projeto é a economia do cuidado, que vai uma cartilha explicando esse projeto de lei, que é exatamente o projeto dizendo que esse trabalho não remunerado, esse trabalho que está invisível, esse trabalho que as mulheres estão fazendo em casa, né, em todas nós, inclusive, ele precisa contar, está contabilizado no PIB, e ele precisa servir também para que as mulheres tenham seu direito à sua aposentadoria contabilizada nesse momento que se discute perda de direito, que é o caso da reforma da Previdência. Então, acho que trazer alguns elementos para a gente começar a falar sobre isso, né, porque quando aí tive muitas iniciativas específicas ligadas às mulheres na época da prefeitura, quando elas haviam, foi um processo de empoderamento das mulheres incrível. A parte da construção civil, não foi? Construção civil, mulheres pedreiras. Eu lembro que na Minha Casa Minha Vida tinha, a Dilma brigava muito, ela dizia assim, tem que fazer capacitação para as mulheres. Claro. E foram feitas muitas capacitações, inclusive as mulheres eram as melhores azulejistas, as melhores ceramistas, né? Isso. E ela exigia muito isso, porque era uma época também que a economia estava muito aquecida, construção civil muito aquecida, porque estava vendendo muita casa inclusive a população de baixa renda, com Minha Casa Minha Vida, que também era um incentivo de economia popular para a geração econômica, né, para o PIB. E ela dizia assim, nós temos que capacitar e colocar as mulheres para trabalhar. E formamos várias mulheres na área da construção civil e que puderam mostrar seu talento. O Hospital da Mulher, só para não perder essa história das mulheres pedreiras, esse projeto chamar Mulheres Pedreiras. A gente inclusive fez uma parceria com o Sindicato da Construção Civil para todo esse treinamento. E o Hospital da Mulher é um hospital gigantesco que nós construímos lá, 80 mil metros quadrados de área total, 26 mil metros quadrados de área construída, todo na modelo do Sara Kubitschek, com sustentabilidade, com energia eólica, o esquentamento da água e tudo, e elas que fizeram o hospital. Então elas olhavam assim e diziam, quando eu ia visitar as obras, elas diziam, eu estou fazendo o meu hospital, e depois quando eu voltava, eu disse, minha neta nasceu no Hospital da Mulher. Então assim, tudo deu certo quando as mulheres resolveram. E foi da construção civil até, por exemplo, a gente pegou todo mundo do Bolsa Família e começou a dar cursos que a gente chamava de qualificação profissional para o mercado de trabalho. E elas se empoderaram porque elas passaram a ter desenvolveram as habilidades e tocaram a vida. Sim, nós tivemos uma experiência lá com crianças e adolescentes, que foi a Fundação Cidade Mãe, naquele período, logo depois que mataram aquelas crianças na Ceilândia, no Rio de Janeiro, nós iniciamos um projeto de retirar crianças das ruas e também nos bairros populares, impedir que novas crianças pudessem ir às ruas. Então, criamos o que nós chamávamos as empresas educativas e constituímos esse processo de formação de crianças e adolescentes. E aí, na área da mulher, nós fizemos justamente um centro semelhante, que é o Centro de Profissionalização da Mulher,
E nesse centro, nós não apenas profissionalizávamos, mas ali criávamos um núcleo de empresa para que elas pudessem. Então, nós tínhamos uma empresa de aniversário, que as mulheres aprendiam a fazer desde o convite aos doces do aniversário, a decoração do aniversário, e saíam dali com a empresa formada para atuar no bairro e ter uma espécie de empresa júnior, não, mas de uma empresa popular naquele bairro, um empreendedorismo popular. Mas eu penso o seguinte, se desmontou no país um projeto de economia que se voltava para a ideia de levar a maior parte da população a ser inserido no mercado de consumo, no mercado de trabalho, na geração de renda popular. Economia do povo. Uma economia do povo, sustentada no mercado interno que o nosso país tem e que tantos países desejam ter. E isso foi mudado completamente. E você tem hoje uma economia voltada para a construção do investimento, da reconcentração de renda e do investimento de poucos, né, para que se volte ao mercado, a discussão de uma economia liberal e voltada para os grandes investidores, sem que o povo possa se integrar a este processo de discussão. E eu acho que nós devíamos mudar também, nesse momento, esse debate e discutirmos outras formas. Nosso país tem uma enorme potencialidade em áreas que o governo de Lula, inclusive, investiu. Eu vejo aqui dizendo, outro dia fui para a frente do turismo, fiquei espantada, né, onde se falava que o atual governo, o único governo que falou do turismo, que pensou no turismo, quando falou do turismo? Quem constituiu o Ministério do Turismo foi o governo de Lula. Quem não só constituiu, como lançou os principais programas de políticas públicas de turismo no Brasil, foi o governo de Lula. Se decidiu os destinos turísticos, se catalogou, se definiu a política de criação de infraestrutura turística para aquelas principais cidades. O Nordeste se beneficiou imensamente disso. E hoje, o papel da Embratur, né? O papel da Embratur, quer dizer, o nosso esforço era dar muito mais, era passar uma promoção turística com muito mais ênfase, mas com políticas públicas que fossem capazes de... Porque nessa área do turismo, você pega áreas que são verdes, digamos assim. Está lá, o povo começa a descobrir, começa a ir, começa a participar. E qual é o papel do Estado? É dar infraestrutura, é direcionar e é criar uma cadeia produtiva que envolva, que associe aquilo ao turismo, que é o que nós estamos discutindo agora. Eu estou começando, já tem um grande número de adesão a uma frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar da Economia Criativa. Nós temos... Que é economia criativa? Economia baseada na inovação, na criatividade, que nós temos demais, e na tecnologia, no grande investimento em tecnologia e inovação tecnológica. E falando de política pública de uma forma geral, mas nem indo muito longe, a gente estava falando, esse dia eu estava conversando, a gente estava tentando fazer uma conta de quanto seria o salário mínimo se não houvesse a valorização real acima da inflação proporcionado pelo governo do presidente Lula. Sim, isso é importante a gente falar. Fundamental. O salário mínimo, a política de salário mínimo foi a que combateu a miséria e a pobreza. Ou seja, superou aquela discussão dos 100 dólares. O maior de redistribuição de renda no Brasil foi o salário mínimo. Exatamente, a política de valorização. Aí eu estava junto com os economistas e aí estava a conta. Hoje o salário de R$ 998. Aí começaram a fazer as contas e tudo. Se o salário mínimo, se não houvesse a política de implementação do aumento real do salário mínimo que os governos Lula e Dilma implantaram, hoje o salário mínimo seria da ordem de R$ 573. Praticamente a metade. Ou seja, só com isso resolveu-se primeiro essa questão, porque assim, para mim, eu acho que vai ser uma coisa que... Porque não é da noite para o dia que se desconstrói, né? Sim. Você vai estar sentindo, porque a informalidade está ficando uma coisa assustadora. Assustadora. E as pessoas ganhando menos que o mínimo. Menos que o mínimo, se virando. Um dia e voltou de novo a ser um dia atrás do outro. A gente já começa a ver a realidade. Você começa a ver criança, você não via mais na rua, pessoas idosos na rua. É uma loucura, tá virando. Idoso até tem menos, porque você ainda tem a proteção da Previdência. Mas deixa eu provar a Previdência. Essa reforma da Previdência que vai aumentar muito. Essa é a realidade.
essa política do salário mínimo, é importante dizer, gente, que o Lula dobrou o PIB no brasileiro em 5% durante o período do Lula, coisa que foi o dobro do mesmo tempo do PSDB na presidência, que foi a metade desse crescimento. Nós tivemos um crescimento de 5% nesse período do Lula. E isso daí ganha todo mundo. E foi por conta da economia popular, não foi por conta do mercado. Não da teve... reforma, da aposentadoria. Da aposentadoria que foi valorizada, dos pequenos e médios empreendimentos, que não foram os grandes que estavam aqui. Minha Casa Minha Vida, tanta coisa, Bolsa Família, Luz para a Todos, microempresa que recebeu toda a valorização. Microempreendedor que entrou no INSS, que entrou na Previdência, dona de casa, empregada doméstica. É muita coisa. São direitos que garantiam renda, que movimentava a economia do país. Mas aí você tem um presidente. E incluir as pessoas. Como esse que nós temos agora aí, que batia no peito com orgulho para dizer que ele foi o único parlamentar da casa, do Congresso, que votou contra o direito das empregadas domésticas, com muito orgulho ele diz isso. Então, gente, assim, onde é que... Imagina o que é que ele acha do resto, né? E os setores médios da população estão sendo iludidos de que a sua vida vai melhorar, quando, na verdade, ela já está piorando. Porque esse segmento de funcionários públicos, federais, estaduais, que fazem esse segmento da classe média no Brasil, ele também vai perder muito, já está perdendo muito. E isso levará a uma diminuição da capacidade da economia girar em nosso país. Né? As cidades pequenas, por isso não tem PIB que cresça. Não vai crescer. Não vai crescer, ele já tem uma previsão de que decresceu. O Brasil tem hoje o PIB per capita quinto da América Latina, quando nós somos o maior país em dimensões territoriais, em população. Nós somos o quinto PIB per capita. Então, o próprio golpe, logo no ano do golpe, 2016, já tivemos um decréscimo de 3,5% de PIB, de decrescimento do PIB no período do golpe. Quer dizer, foi tudo muito consequência. Nós estamos vivendo as consequências disso. E isso aliado ao crescimento da extrema pobreza no Brasil. A pobreza voltou a crescer. Voltou muito. A impactar com muita Voltamos força pro mapa da fome. A vida nacional. Pessoas voltando a comer uma vez por dia para dar conta de sobreviver. Quer dizer, por que o Brasil precisa de uma situação como essa? A gente já tinha subido 2 degraus na questão do social e da economia, nós regredimos. Eles querem uma sociedade para poucos. Onde poucos tenham alguma coisa e a maioria fique sem nada. Fique sem nada, e não tem problema. E como é estatística, eles não pisam no chão onde a maioria está, então para eles não sente. A discussão da reforma da Previdência. O próprio candidato a presidente do Partido Novo, que era um rico do Brasil, um empresário rico, ele dizia claramente, o problema do Brasil não é desigualdade. O problema do Brasil é geração de... Quer dizer, a desigualdade que é comemorada no mundo, o combate à desigualdade, a queda da desigualdade, como uma referência de uma sociedade melhor, mais distributiva, da riqueza, etc. Isso deixou de ser valor. Essas pessoas querem uma sociedade onde a discussão da desigualdade não ocorra, para que elas possam garantir uma melhoria de qualidade de vida para uma elite. Uma elite, exatamente, com concentração de renda. Isso. Por isso que não conta economia popular, não conta você nada. Colocar dinheiro na mão do povo, valorizar o salário mínimo, ter previdência que seja mais ampla. Eles não querem isso. O mercado, a gente que é do PT, né, e a nossa companheira também, que é de esquerda, a Lídice é de esquerda, é do PSB, essa coisa toda. As pessoas dizem, mas que vocês ficam torcendo pelo quanto pior, melhor. Não é verdade. A gente quer que as coisas deem certo, mas não tem, gente, perspectiva nenhuma de melhorar. Nenhuma. É triste dizer isso. É triste mesmo. É triste dizer isso. Mas você imagina, essa PEC da morte, chamada na época a chamada PEC da morte que a gente chamava, eles coisas dos 20 anos de congelamento de gastos. Vai para onde 95, isso? As pessoas não estão entendendo que quando as coisas estão começando a degringolar, as tragédias acontecer, porque eu vou dizer o que eu acredito em energia, sabe? Porque desde que este governo Bolsonaro assumiu, gente, não faz 4 meses. E já está péssimo, gente, não, e outra coisa, além da péssimo concretamente pelas medidas antipopulares que vem tomando contra...
você ainda tem o quê? O crescimento assustador da violência, parece que assim, é uma ordem para matar, que você que tá, parece que está para matar, para maltratar, para não sei o quê. A gente está vivendo tempos muito difíceis, mas além disso tudo tem a energia do homem mesmo, que é ruim demais, gente. É só tragédia. Só tragédia. É uma tragédia atrás da outra que nós estamos vivendo. É assim uma coisa, parece assim que um monte de... Eu digo muito assim, sabe, Luiz? Foi a minha definição. Quando eu vi aquela fala daquela ministra da Damares, gente, eu sou militante de direitos humanos a vida toda. Eu vi aquela mulher enlouquecidamente gritando que homem veste azul e mulher veste rosa, como se estivesse dizendo a coisa mais importante do mundo. Eu digo, minha gente, abriram as portas do inferno, os capetas saíram tudo. Pelo amor de Deus. Olha o que é importante para a discussão, né? Na cabeça dessa gente. Esse povo morre de fome, não é importante. Pois é, agora o presidente da República está discutindo se pode entrar de calça jeans no Palácio do Planalto ou não. Vixe, eu nunca vi uma falta, um desperdício de tempo tão grande. É porque não tem o que fazer, o presidente não ele prefere trabalha, dizer isso, ele não sabe. Não trabalha, vai ao cinema 11 horas da manhã. Fica no Twitter a maior parte do tempo. E fica com essas discussões. E diz que vai viajar. Ele ainda disse que vai calça jeans ou não. Ainda não teve essa fala. Calça jeans e também a questão de armas. Viaja agora, o tempo inteiro para fora do país. Para dentro do país ele não viaja para conhecer as regiões, para debater com os governadores. Para poder estar aqui, nosso compromisso, sabe por quê? Porque ele não sabe nem falar. Tanto é que ele fugiu dos debates durante toda a eleição, porque tudo que ele dissesse, quer dizer, a pessoa cheia de problema para tratar, a pessoa vai pegar um negócio que aconteceu no carnaval, aquela tal do Golden Shower, isso daí virou, ele se envolve com os temas para poder tirar, eu acho que é para tirar o foco das questões graves, tirar de tempo aquilo que é importante. Porque ele não sabe responder, ele não tem preparo. Infelizmente, nós estamos diante de uma pessoa absolutamente idiotizada. Não vou dizer medíocre, porque medíocre é a média, ele é abaixo da média. Então, assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E o pior de tudo isso, o que mais dói, é que um dos melhores presidentes da República, que foi o Lula, está lá, preso. Continua preso, agora com uma sentença que reforça, embora diminua a pena, mas mantém a condenação, quer dizer, uma injustiça danada, e querem dizer que o Lula é o culpado de tudo que aconteceu de ruim no país. Toda hora Lula não abre a boca aqui para dizer, esses governos que falaram foram responsáveis por tudo isso. Responsável por tudo isso o quê, cara? Pois é, faz 3 anos que eles tiraram a Dilma, prenderam o Lula e disseram que iam melhorar. Vocês lembram do impeachment? Claro. 3 anos. E até lembra, agora, nada. Gleisi, a gente discutindo a reforma trabalhista, que eles prometiam que a reforma trabalhista precisava passar daquele jeito, porque no ano seguinte ia começar a gerar emprego. Nós estamos aí. Olha só. Se Dilma sair, o PIB dobra. Com a saída de Dilma, o mercado vê chance de retomada da confiança econômica. Ou seja, o golpe não significou a retomada nem de crescimento, nem da política, nem dos empregos. Deve melhorar com o impeachment de Dilma. Era isso que a gente ouvia. Gente, isso aí é de jornal, viu? Vai para o pessoal que está assistindo aí. Jornal. Isso aqui é matéria de jornal. Isso aqui não é o que a gente está dizendo porque está dizendo, não. Isso aí são manchetes. E são 3 anos, gente. 3 anos. Então não são 3 dias, não são 3 meses. São 3 anos. O tal do Flávio Rocha, que é dono do Riachuelo. Eu nunca mais botei os pés na Riachuelo e recomendo que nem a voz. Não compramos horrível. Fora. Se Dilma sair, o PIB dobra. Cadê o PIB dobrado? Só se for dobrando para baixo. Para baixo, tá 1%. Não vai chegar a 1%. Em 2017 foi de 1%, em 2018 1,1%. Num país que tem 12 milhões de desempregados. O que é que significa um crescimento de 1%? Num país que tem 12 milhões de quase desempregados. Quase em 13, mas se juntar os desalentos, que chama desalento, que você perdeu a perspectiva de procurar emprego, que é os desalentados, mas os desempregados, mas na informalidade, são quase 30 milhões de brasileiros. Se você juntar isso aí. Como é que faz? Como é que está vivendo essa gente? Obviamente que com muita dificuldade, né? É muito triste isso. Mas, gente, tá bom o papo aqui, já está dando o nosso horário, que é meia hora que a gente tem aqui de conversa. Passa rápido. Passa rápido, né? E a gente tinha falado um pouquinho também sobre a situação do Lula, um pouco antes de você chegar. A gente fica muito indignado pela continuidade, né, Luziane, do que está acontecendo com o Lula, quer dizer, continuar preso quando tanto descalabro está feito no Brasil. E deixam ele preso para quê?
para não estar junto com o povo, para não estar lutando, porque sabe que ele é referente. Para servir de troféu para essa gente. E o troféu deles é deixar Lula na cadeia, como se fosse assim, para pirraçar o povo brasileiro. Lugar de pobre não é na destruição do Estado brasileiro. Ele mantém a destruição do Estado brasileiro e sabem que Lula solto é um líder nato que o povo brasileiro irá abraçar. E começar com quem deu a sentença injusta e criminosa. Está hoje sendo ministro. Parece já deixou claro a sua parcialidade total. Lembro que quando nós assinamos, quando nós discutimos pela primeira vez que Moro era considerado um deus, que nós fizemos um registro contrário ao abuso de poder que ele praticava, fomos para o CNJ, o mundo caiu. Ninguém podia falar do Moro, mas o Moro tirou sua própria máscara quando aceitou participar de um governo. Na verdade, ele já tirou o Lula de tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso aí foi muito... Na cabeça dele estava tudo bem feito. Vou tirar ele de tempo, porque senão ele vai ganhar no primeiro turno. E depois o próximo governo que ganhar, eu vou ser ministro. E foi exatamente o que ele fez. Foi o que fez. Porque se não prendesse o Lula tinha sido eleito presidente do Brasil. Não tenho dúvidas disso. Ele já Lula preso. Solto, ele só crescia, lembra? Lembro. Os primeiros dias a gente só crescia. Chegou a 40%. E ganhou no primeiro turno. Era isso. E agora mantém preso exatamente por conta disso. Lula é um preso político. Aliás, essa é a avaliação do mundo, viu? Os grandes líderes políticos aí da esquerda, da centro-esquerda, mas também os grandes juristas como Ferrajoli, Italiano, Zaccaroni, Jus, que agora também fez uma declaração belíssima. Estão dizendo isso, que Lula é um preso político, né? Mas, gente, é isso. Nós estamos chegando aqui ao final. Queria passar para vocês se despedirem. Dizer que gostei muito. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu já estou com saudade. O pessoal gostou. Pode voltar aqui. Nós vamos fazer outros debates aí. Principalmente agora que nós vamos entrar no processo de eleição municipal. Sim. Eu acho que vocês têm muito que colaborar. Incentivando as mulheres a participar como candidatas a prefeitas, vereadoras, né? Incentivando a participar do debate político. Porque é isso. A gente constrói as coisas na política. Eu quero me despedir de vocês, estou invadindo aqui o espaço de Dona Gleise, mas fiquei muito feliz de poder participar e vir outras vezes. Eu estou tendo uma alegria, viu, gente? Os 3 últimos debates que eu participei, todos 3 com mulheres se ofereceram no plenário para serem candidatas a vereadora. Para mim foi uma coisa nova, porque não era assim. No meu tempo, que sou mais velha do que vocês, no meu tempo não era assim. Não é? Nós tínhamos que estimular muito para que as mulheres pudessem participar da política. E eu acho que isso é uma vitória de todas nós, da nossa participação, da nossa construção e da sociedade brasileira, do amadurecimento da sociedade brasileira. E nós assim vamos continuar combatendo a violência contra a mulher na política, contra a mulher no espaço de trabalho e contra a mulher que continua sendo uma vítima dessa violência horrível que se abate sobre a sociedade brasileira. Todo fim de semana tem mulher morrendo. É um horror. Não é possível mais isso. Bom, também queria agradecer aqui esse momento. Acho que é muito legal a gente poder estar trocando, né? Somos mulheres que estamos exercendo mandato, mas também outras dimensões da nossa vida, porque a gente precisa dar conta de muita coisa. Acho que é muito importante esse papo, até para as mulheres que estão assistindo, elas se sentirem também incentivadas a participar. E dar um recado, gente, porque se a gente tiver consciente, a sororidade, que é essa solidariedade entre nós, se a gente tiver com consciência sobre isso, ninguém segura a gente, não tem quem segure. E acho que, você, por exemplo, estava citando o caso da Islândia, teve um belo dia, embora lá não é um país, não é pobre como a Ruanda, são 2 exemplos que são hoje quem tem menos desigualdade salarial entre homens e mulheres. E a Islândia, uma das coisas que eles fizeram, um dia as mulheres decidiram, elas conseguiram fazer uma greve de mulheres, onde todas elas deixaram os postos de trabalho e foram para a rua. Isso foi em 95. O que é que aconteceu a partir de lá? Todo mundo ia fechar tudo, porque todo canto tinha mulher. Aí foi quando elas começaram a colocar os pingos nos is sobre a questão de fazer a mesma coisa e ganhar mesmo. Essa é uma experiência incrível. Então, assim, eu acho que a gente precisa se juntar mais, precisa ter mais compreensão da nossa condição de mulher, condição de feminista. A gente precisa entender onde é que a gente está nesse mundo que, infelizmente, não é um mundo que nos traz muitas alegrias como mulheres,
porque a gente tem que lutar até contra a violência, que é uma coisa absurda, mas é a forma mais drástica onde a sociedade patriarcal exerce, é na violência contra as mulheres. E um dia eu até lhe sugeri que aqui traga esse debate, que é quanto a sociedade gasta, do ponto de vista econômico, eu estou falando só da economia, com a violência que é praticada contra as mulheres. Estou falando nem da questão humana, de direitos humanos, essa coisa toda, que isso aí é uma discussão muito importante. Mas eu estou falando econômica. Mas já que a gente está discutindo a economia, assim, economicamente, quanto o país gasta. Não, e gasta em relação à questão da violência específica, da violência de gênero, da violência contra as mulheres. Legal, olha, quero agradecer, obrigada, Luziane, obrigada, Lídice, muito legal elas terem vindo. A agenda aqui não é fácil, a agenda de deputada é pesada e elas têm várias atividades e tiraram esse tempo aqui, muito legal. Agradecer você, pedir para você se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho, participe, acompanhe e na próxima terça-feira a gente está aqui com mais mulheres falando de política. E queremos também, a partir da próxima terça-feira, fazer uma interação maior com quem está acompanhando o nosso canal. Se ligue nele, vamos lá. E a luta continua, hein? Lula livre!